pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Minha intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar. Eu sou bem pior do que você tá vendo. Preto aqui não tem dó, é 100% veneno. A primeira faz boom, a segunda faz tá. Eu tenho uma missão e não vou parar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda na sessão, minha atitude vai além. E tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico ou juiz ou réu, um bandido do céu, malandro ou otário, padre sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso, violentamente pacífico, verídico, vim pra sabotar seu raciocínio, vim pra abalar seu sistema nervoso e sanguíneo, pra mim ainda é pouco, dá um cachorro louco, número 1 guia, terrorista da periferia, unidunité, eu tenho pra você, o rap venenoso é uma rajada de PT, e a profecia se fez como previsto, 1997 depois de Cristo, a fúria negra ressuscita outra vez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992. É hoje, é o dia de hoje. Bom, pessoal, boa noite para todos vocês. Espero que todo mundo esteja bem nesse novo bimestre. Boa noite, tudo certo? Bom, meus caros, sem mais delongas, hoje eu tô com um probleminha para acessar o AVA. Não sei o que tá acontecendo. Rafael tentou me ajudar lá, mas deve ser alguma coisa aqui nas minhas configurações. Mas eu vou tentar mais uma vez depois dessa aula, para vocês já terem acesso ao trabalho desse bimestre, tá? Já vou passar para vocês todos os trabalhos desse bimestre, são 2, né? Cada um valendo 5 pontos, para vocês poderem fazer aí durante os próximos 2 meses, tá? 2 meses porque eu coloquei para vocês o prazo de entrega do trabalho desse bimestre no dia 30 de novembro, né? Então vocês têm até aí 30 de novembro para fazer o trabalho desse bimestre. Tem 2 meses inteiros aí. O trabalho tem uma parte um pouco mais chatinha, um pouco mais trabalhosa, e outra parte um pouco mais parecida com o bimestre passado, né? A gente está num bimestre sobre tripartição de poderes, né? Sobre os 3 poderes. Então vocês vão ver lá, um dos trabalhos vai ser um texto, né? Para ser fichado, para ser resumido, né? Um fichamento, como é que a gente fala? Descritivo. E daí vocês vão fazer um resuminho simples dele, essa é a partezinha mais chata. E depois, na outra parte, vocês vão fazer um textinho, né? Um pouco mais crítico, um pouco mais com a opinião de vocês sobre um ponto que eu vou estar colocando lá para vocês. Então, são 2 partes, cada uma valendo 5. Vocês têm aí 2 meses para fazer esse trabalho, tá? Então, sem grandes problemas. Tentem se planejar para fazer esse Professor, trabalho. Oi, Luana. minha internet estava travando, eu só consegui ouvir a parte que tem que ser entregue dia 30. Tá. Você pode repetir, fazendo favor? Repito sim, vão ser 2 trabalhos, tá? Vão ser 2 trabalhos, cada um valendo 5 pontos. Um fichamento descritivo, um resumo de um texto que eu estou passando lá. É um texto de umas 20 e poucas páginas, que é a parte um pouquinho mais chata, e um outro texto que vocês vão produzir, mais crítico, mais ou menos parecido com o do bimestre passado, que vocês também vão ter opção, igual no bimestre passado, se quiserem fazer em vídeos ou áudio de até 15 minutos, ou fazer por texto mesmo, né? Pode ser qualquer uma dessas 3 opções. Então, você um texto crítico, um texto de produção de opinião
de vocês e um resumo, né, um resuminho mais descritivo, né, um pouquinho mais burocrático. Então eu vou tentar postar agora, depois da aula, já para vocês, se tudo der certo, mas eu imagino que vocês não vão começar ainda essa semana, porque muitos de vocês ainda tá fazendo as provas desse bimestre, né? Então, não sei, mas vai estar aí disponível para vocês. Estou observando aqui que o Gustavo e a Fernanda estão no mesmo lugar nesse momento. Cuidado para não, junto com a Gretchen, inclusive, né? Eu não sabia que a Gretchen também estava nessa sala. Muito divertido, gosto muito dela. Enfim. A Stephanie aparentemente está com a câmera ligada, mas não está, né? Ou seja, não está aparecendo. Mas beleza. Pelo menos temos dois aqui. O outro pessoal tá envergonhado até nesse bimestre. Bom, eu também não tô no mesmo cenário aqui também, porque eu não aguentei ficar no escritório, tive que vir aqui, porque aqui tem ar-condicionado aqui no quarto. Então, porque tá difícil, tá bem difícil. Amanhã vai fazer 42 graus em Maringá. Então, tô preocupado. E aí, alguma questão aí nessa mudança de bimestre? Alguma dúvida? Aproveitem e coloquem. Ih, Stephanie, deu problema na câmera? Ainda bem que você não está no quinto ano, no quarto ano, Stephanie, porque o professor Wilson ele dá prova no horário de aula com a câmera ligada para vigiar todos vocês. Professor, Oi, como que você pede para fazer seu fichamento? Não entendi, falhou um pouquinho seu microfone. Fala de novo, por favor. Como que você pede para fazer seu fichamento? Você pode explicar? Porque uma vez eu e a Stephanie aprendeu de um jeito, aí outro professor cobrou de outro jeito e a gente fica confusa. Não, fica tranquila que no meu não precisa ter uma forma específica. É um resumo mesmo, sabe? Você pega ali o texto, lê ele e resume o que o autor está dizendo. Tá? Então você só vai me explicar. Ah, tá, só isso. Só isso. Só isso mesmo. Porque a gente já fez um que, tipo, a gente pegava o texto e cada parágrafo a gente tinha que pegar alguma coisa e resumir aquilo. Por isso que eu tô perguntando. Então é só ler o texto completo e daí resumir. Sim. Porque provavelmente vocês fizeram por metodologia de fichamento, né? Eu não vou pedir como método, não precisa ter norma nem nada. Então é só o resumo mesmo, né? Só o resumo, descritivo. Então tá bom, beleza. Beleza? Então tá. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter um bimestre, a gente já iniciou, né, no bimestre passado. Já estou corrigindo, tá, os trabalhos de vocês, para quem já colocou. Já lancei uma outra nota. A Maria Clara também está no mesmo lugar, só que ela está perto do corrimão de alguma coisa ali atrás. Sentou num lugar diferente. Não precisa, Luana, não precisa de citações, tá? Não é necessário citações, não. Você pode fazer só a explicação mesmo do texto. Agora já está no lugar correto. A Maria Clara mudou de lugar. A gente começou o bimestre passado, eu já estou corrigindo, tá? Então provavelmente eu vou, antes mesmo do prazo, já vai estar todas as notas de vocês lançadas. Estou satisfeito com o que chegou até agora, vocês fizeram seriamente, né? Os trabalhos que eu recebi até agora, pelo menos, estão muito bem feitos. Claro, eu acho muito difícil tirar 10 de uma prova, né? Porque eu particularmente acho que 10 de uma prova é motivo para você poder passar de ano direto, né? Mas as notas estão sendo muito boas, o que eu estou corrigindo até agora, o pessoal está fazendo muito seriamente. Estou gostando muito, mas eu já sabia, né? Como eu já disse, os primeiros anos esse ano está excelente, ainda que seja o primeiro ano amaldiçoado pela pandemia, mas ainda assim eu estou muito satisfeito, né? Tanto vocês quanto o Diurno, são salas muito boas. Então, a gente introduziu a ideia do Poder Judiciário, né? A gente fez aquela disposição do Poder Judiciário, né? O organograma no bimestre passado como introdução, isso já adiantou bastante coisa para a gente. Então, a gente vai continuar agora com a estrutura da tripartição de poderes, né? E daí a gente vai conversando. Pessoal, eu acho que antes da gente entrar necessariamente na ideia de tripartição, seria importante
a gente entender que a gente está falando de poder judiciário, poder legislativo, poder executivo em 3 frentes, né, separadas com suas próprias características, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é cada poder, todo mundo sabe a função mais ou menos de cada poder, uma função de cidadania, né, uma função constitucional, já que todos nós estamos sob a égide desses 3 poderes, mas ainda assim é interessante, agora a gente vai se aprofundar, né, de acordo com a capacidade técnica de vocês, né, dentro de uma instituição de ensino de direito, agora a gente vai tentar se aprofundar mais nas características desses poderes. Talvez a primeira pergunta seja, por que esses 3 poderes apresentam essas características separadas, né? Então, rapidamente, a gente pode determinar que a necessidade de estudo de tripartição de poderes, né, de 3 poderes separados, vem, né, vem a partir, ou seja, a tripartição de poderes, ela nasce, né, isso daí vocês provavelmente vão ver história, ou já viram história, tem toda aquela relação, né, com o fim, com a estrutura iluminista, com o fim do modelo monárquico, e a intenção, lá desde o Rousseau, do Montesquieu, em tentar trazer para a gente essa função de tripartição de poderes, para que, se a gente saía de um poder onde a arqué, onde o poder legítimo se concentrava em um sujeito, em uma pessoa, em um contexto legítimo de um rei, né? Agora a grande ideia era que esse movimento não mais estivesse atrelado a uma pessoa, ou esses poderes não se sobressaíssem, ou esses poderes não pudessem dar uma atuação autoritária à estrutura republicana, né? Então, para isso que a gente reparte os poderes, principalmente na teoria específica discutida lá desde Emmanuel Sier, para um poder repartido, né? Um poder tripartite. E toda a estrutura dessa relação de poder, ela vai estar baseada no que a gente pode chamar de teoria dos freios e contrapesos. A gente já comentou sobre isso em algum momento, eu acho, mas o que seria essa necessidade? Quando o Estado, quando a República se compromete na ideia de tripartição de poderes, basicamente o que a gente está dizendo é que esses 3 poderes, ou seja, essa difusão da centralidade do poder, essa difusão da centralidade do poder, né, um poder pulverizado em 3 instituições, eles não vão poder ou não vão conseguir se sobressaírem sobre outras estruturas de poder. Bem, mas se nenhum poder manda, né, ou seja, eles se autocontrolam, qual que é a função do poder? Exatamente. O poder estatal, tripartite, ele não é um poder estatal autoritário, ou não é um poder estatal de atuação de fenômeno de poder, né? Ou seja, não é poder em sentido de potência, não é poder em sentido de utilização de corpos. O poder que se tem na estrutura de tripartição de poderes é um poder derivado de um controle estatal. Então, a função de repartir os poderes é justamente que esses poderes não tenham força suficiente para atuar em uma relação de poder direto, né? Ou seja, os 3 poderes servem para que, ao mesmo tempo, suas funções sejam controladas pelas funções do outro poder, né? Ou seja, cada poder tem um freio no outro poder que faz um contrapeso, ou seja, que equilibra a função de poder dos demais, né? Por quê? Justamente porque todos os 3 poderes eles vão ter 2 funções específicas, né? Eles vão ter 2 funções específicas. Eles vão ter as funções típicas e, por outro lado, vão ter as funções atípicas. Então, no plano das funções dos poderes, a gente vai poder encontrar funções típicas
e atípicas. O que seria isso? Bom, os três poderes, eles são a dissolução da estrutura de potência dos poderes clássicos, né? Então, mesmo quando a gente ainda estava em modelos imperiais, em modelos monárquicos, em modelos funcionais de potência, já se tinha a execução do que a gente tem hoje como três poderes. Basicamente, então, a gente tem uma função decretiva, né? Ou seja, de imposição de normas, de normalização, que na tripartição de poderes vai ser o chamado legislativo, ou seja, a gente substitui a ideia anterior, a ideia monárquica, a ideia da arqué, do poder legitimado, do decreto, da normatização ou da normalização estatal por meio da decisão de um sujeito, por a normatividade no sentido abstrato, né? A normatividade no sentido legal, substituindo essa ideia decretiva por uma ideia legislativa, ou seja, a legislação, a função de atividade legiferante. Um dos poderes é ativo, um dos poderes ele tem uma ação, uma comissão instrumental de atividade legislativa, né? A função típica do poder legislativo. Por outro lado, tendo os limites legislativos bem instituídos, a gente tem a função administrativa de autogestão e de organização financeira, burocrática, administrativa do poder. Isso também presente no modelo monárquico, né? O modelo monárquico tinha a possibilidade de autodistribuição das suas terras, dos seus impostos, dos seus direcionamentos financeiros, e é passado para o modelo republicano a partir do poder executivo, ou seja, aquele poder que passa para a república a estrutura administrativa. Então, a administração da república, a autogestão do Estado, fica a responsabilidade do poder executivo. E, por fim, sobre a concentração desses dois poderes e suas possibilidades de ruptividade da função normativa, ou seja, a partir do modelo normativo e a partir de uma autogestão executiva, você tem um rompimento da regra burocrática de avaliação desses sentidos, a gente vai ter o poder judiciário, que vai ser o primeiro que a gente está estudando. E é interessante porque talvez essa passagem do modelo monárquico para o modelo republicano, o que mais sofre uma sensível modificação é justamente o modelo judiciário, né? Na verdade, o que ainda mais tem relação com o modelo monárquico é o modelo executivo. O modelo executivo ainda tem um espectro, né, muito autoritário dentro de si, dentro do modelo republicano, e sempre assim foi, né? Mas a maior modificação passa a ser o modelo judiciário. Por quê? Porque o julgamento, né, a estrutura de julgar, a estrutura de condenar, antes do modelo republicano, ele tem toda uma função mais ligada à execução punitiva, né? Vamos dizer assim, o modelo anterior ele tinha mais como imposição o corpo do sujeito sobre o Estado como função punitiva, né? Então, nos modelos monárquicos, você tinha o poder judiciário, que não era exatamente o poder judiciário, mas a força de punir do rei, mais ligada à ideia do corpo daquele que rompe quanto à ordem da coroa. Então, aqui você tinha muito a ideia do suplício, a ideia do corpo maculado, ou seja, as penas eram corporais. Então, o direito, a ideia jurídica, ela está muito mais ligada à punitividade do que é a ideia de restabelecimento de força de justiça ou qualquer questão desse tipo, né? Já com a passagem para a estrutura republicana, a gente tem a mudança da perspectiva jurídica a partir da função abstrata do contrato. Então, o direito ele passa a ser
uma dissolução de problemas sociais. Então, a gente não tem o foco só no rompimento da norma, mas a gente tem o foco também da manutenção do contrato, né? Da manutenção da forma contratual. Ou seja, manutenção não mais necessariamente da ordem, a não ser pela política criminal, né? A não ser pela estrutura da política criminal do Estado, pelo judiciário, mas também pela manutenção da pacificidade entre relações sociais. Isso pode até existir, de certa forma, se a gente for ver, por exemplo, o direito romano, se a gente for ver a lei das 12 tábuas, tudo aquele negócio que vocês estudaram com o Marcelo Piratelli, né? Com as leis babilônicas, mas porque a gente vai ter umas relações lá de dívida, de propriedade privada, mas ainda assim, a resolução desses problemas, eles ainda tinham foco em corpo, ou seja, você tinha punições corpóreas, você tinha punições de escravidão por rompimento de contrato. O direito republicano, ele passa a considerar uma separação entre a função de política punitiva, que também não mais atua sobre o corpo. A política punitiva do Estado republicano, agora ele atua sobre direitos de liberdade, direitos específicos do sujeito que o rompe, e, por outro lado, atua pela necessidade de tentativa de dirimir conflitos estatais contratuais. Ou seja, vem a função do direito civil, ou seja, do direito ligado à estrutura monetária, financeira, o direito relacionado com a ideia de dinheiro, né? Da pecúnia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até agora? Ah, o Carlos está aí agora. Só o Carlos que não está na sala de aula da Fernanda, do Gustavo e da Maria Clara. Tudo certo? Alguém não está entendendo o que eu estou falando? Eu acho engraçado que o Gustavo ele fica meio fantasmagórico nessa câmera dele, né? Ele fica meio espectral, né? Nada, nada, nada. Beleza. Então, a partir dessa estrutura que a gente vai ter, a gente, justamente para controlar essas três funções que a gente está tentando buscar aqui, a gente vai ter, por um lado, que todos os poderes têm sua função bem estabelecida, que são essas três funções que a gente acabou de dizer, que vão ser as chamadas funções típicas. Porém, por outro lado, todos os três poderes terão funções de outros poderes. Como assim? O poder judiciário, por exemplo, vai ter função executiva e vai ter função legislativa. O poder legislativo vai ter função judiciária e função executiva. O poder executivo vai ter função judiciária e função legislativa. Não na mesma força dos poderes originários, mas eles vão ter certa proporção de distribuição dos outros poderes, justamente para que nenhum dos três poderes supere, sobrecarregue. Como que a gente vai poder falar? Que nenhum dos três poderes tenham a possibilidade, vamos dizer assim, de uma hipertrofia de poder, né, que o faça se sobressair sobre o terceiro. Então a gente vai ter, mais uma vez, um freio à atuação do poder. Né, um freio à atuação do poder. Ou seja, ao dar parcelas de poder diverso, parcelas de funções atípicas de poder a cada um dos poderes, o que a gente tem? A gente tem um freio, uma barreira de hipertrofia, de acréscimo de ordem de potência para cada um dos poderes, controlando essas funções. Né, controlando essas funções dos poderes. E assim também será, isso a gente vai observar com o poder judiciário. Né? A gente vai ter todo esse diagnóstico sobre essas funções do poder judiciário na sua tipicidade e atipicidade. Né? Então, certo, vencido isso, vamos então... Vocês já conhecem, a gente fez aquela introdução proposital lá no começo, no fim do bimestre passado, para a gente conhecer a estrutura do Poder Judiciário, a Justiça Comum e a Justiça Especial. Lembram-se disso?
A gente falou da justiça comum, da justiça especial, a gente falou sobre aquela ideia da justiça comum a partir da justiça estadual, justiça federal, a justiça especial como uma função, como fala? Uma função especializada, justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, né? As segundas instâncias a partir da ideia do duplo grau de jurisdição, e os tribunais de violação, tribunais excepcionais, STJ, STF e os tribunais superiores, né? Então isso a gente apresentou, isso vai se facilitar para a gente bastante, para que a gente entenda este bimestre, né? Vai permitir que a gente tenha uma maior rapidez na discussão sobre essas questões. Tá bom, então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode, ainda na parte estrutural, teórica, é a gente tentar observar algumas características do poder judiciário. Ou seja, o que é poder judiciário em sua função típica, né? O que é poder judiciário em sua função originária, em sua função maternal, né? Sua função genealógica. O que é o judiciário na sua função estruturalmente genealógica? Bem, a gente pode dizer da seguinte forma, talvez. A ideia de poder judiciário quanto às suas características originárias, elas podem ser observadas assim, talvez apenas para a gente ilustrar, né? Em uma estrutura de tripartição também. Então, a gente tem como função típica do judiciário formação de suas características, né? A gente tem como características essenciais do poder judiciário 3 estruturas, né? A primeira, que a gente pode chamar de lide. A segunda característica da sua função típica, que a gente pode chamar de inércia. E, por último, a última característica de sua função típica, que é a definitividade. Então, a gente tem aqui 3 características simples, 3 características específicas, que podem nos ajudar a entender qual é a função final típica teórica do Poder Judiciário, né? Qual que seriam essas estruturas? Bem, vejam só, na jurisdição, né, a jurisdição, ou seja, a atividade jurisdicional, né, que é a caracterização do Poder Judiciário, ou seja, no dizer o direito, no dizer a ideia de justiça, né, a jurisdição, ou seja, o iuris dictum, né, o dizer o direito, dizer a forma normativa da justiça, porque não necessariamente é justiça, mas a função, a forma jurídica da justiça, né? O iuris, assim, não tem um significado específico de justiça, mas da forma jurídica, ou seja, do modelo formal caracterizado por uma ideia abstrata de justiça. O dizer o direito. Então, a jurisdição, ela vai ter uma primeira ideia que ela se forma, em regra, por uma pretensão resistida. O que seria uma pretensão resistida e por que em regra? Porque a regra geral do procedimento, a regra geral do processo jurisdicional, do procedimento jurisdicional, é a chamada jurisdição contenciosa, né? A jurisdição contenciosa. Só apaguei o negócio. Jurisdição contenciosa. Aqui. O que significa isso? Jurisdição contenciosa é a função mais típica e mais básica da estrutura do Poder Judiciário. É a característica originária do Poder Judiciário. Significa dizer
que uma das características da jurisdição, do Poder Judiciário, é que haja o que a gente pode chamar de lide, ou seja, que haja uma pretensão, ou seja, um direito, uma reclamação de direitos, uma potência de direitos, vamos dizer assim, uma reclamação, né, de um objeto jurídico, de um ponto controverso, resistida por outra pessoa. O que significa isso? Significa dizer que eu entendo, eu sou um sujeito que entendo que eu tenho direito sobre você, né? Eu tenho direito sobre você que está aí do outro lado, e você entende que eu não tenho direito contra você. Ou seja, eu tenho uma pretensão e você resiste à minha pretensão. Essa é a formação originária e básica da chamada lide jurisdicional, né? A minha pretensão direcionada a um objeto jurídico protegido, a minha jurisdição direcionada a uma estrutura acobertada pela função judicial, uma função que está defesa, né, proibida de ser corrompida, no modelo jurisdicional, eu entendo me enquadrar sobre essa perspectiva jurídica e a parte contrária resiste à pretensão do objeto jurídico ao qual eu estou tentando desenvolver. Isso é a formação da primeira característica do Poder Judiciário em sua função típica, qual seja a lide. E por que eu falo que em regra? Porque, pessoal, o modelo contratual de justiça, ele pode abarcar uma função não contenciosa, e também vai ser uma formação de estrutura jurídica. Vejam só, é possível, por exemplo, um exemplo bem fácil, um exemplo bem simples, é possível, por exemplo, que você aí está casado com seu companheiro, com sua companheira, né, e vocês decidem, por assim, se divorciar. Porém, é um divórcio amistoso, é um divórcio amigável. Vocês não entram em conflito. Vocês já sabem que bem vai ficar com cada um. Não tem nenhuma polêmica sobre a divisão de bens ou sobre a forma de estabelecer o divórcio. Vocês terminam de maneira saudável o relacionamento de vocês. Mas, de qualquer forma, vocês vão precisar do acobertamento jurisdicional para dar fim ao contrato de casamento, correto? Você tem um contrato formal de casamento e você tem que resilir, você tem que pôr fim à estrutura contratual do casamento. E isso é um objeto de interesse jurídico, correto? Concorda comigo? É um objeto de conteúdo jurídico. Se é um objeto de conteúdo jurídico, necessita do Poder Judiciário para que ele seja dirimido. Ótimo. Porém, eu não tenho uma pretensão resistida. As duas partes elas estão de acordo com a resilição contratual do casamento. Certo? Ótimo. Então, veja, não seria uma exceção, então, ou um problema, ou um óbice a essa primeira característica do Poder Judiciário? De certa forma, sim, porque a gente não tem aqui uma pretensão resistida, a gente logo não tem uma jurisdição contenciosa. Ainda tem lide. Bom, a grande questão aqui é que a ideia de jurisdição contenciosa aqui ela vai ser prevista de forma normativa para a ideia de jurisdição voluntária, né? Aquela ideia que não necessita de grandes procedimentos do Poder Judiciário. Então vão ter previsões específicas no Judiciário que vão permitir que essa contenção voluntária ocorra de forma mais pacífica, né? Então, a gente vai ter vários exemplos, esse é um dos exemplos. Vocês estão tendo CMA, por exemplo, né? Arbitragem é outro exemplo de jurisdição voluntária. Então, existe sim essa possibilidade do Poder Judiciário exercer sua função típica fora da característica de lide. Mas a regra geral é que haja lide, ou seja, a pretensão resistida de um objeto jurídico em debate, né? Alguma dúvida até aqui? Não estou vendo nada aqui. Bom. Beleza.
por outro lado, como outra característica, a gente vai ter a ideia da inércia, né? A ideia da inércia, por sua vez, ela está caracterizada, vamos dizer assim, vamos colocar que ela transparece numa máxima latina, né? Vocês gostam de latim? Eu acho o latim extremamente em desuso. Não sei para que as pessoas ainda usam latim no direito. Mas usam, né? Então é importante para vocês do primeiro ano aí terem contato com essa besteira, né? Mas enfim, existe uma máxima latina, um brocardo latino, que vai dizer o seguinte: Nemo iudex, sine actore, ne procedat iudex ex officio. O que significa isso, pessoal? Em outras palavras, isso aqui significa que o judiciário só se manifesta mediante provocação, né? Provocação. Ou seja, se não tem autor do objeto jurídico, né? Nemo iudex sine actore, havendo um problema jurídico e ninguém ter provocado a apreciação do judiciário, ninguém se importar, vamos dizer assim, com a apreciação do judiciário, né? Ninguém se importou com essa estruturação, logo, né? Não, o judiciário não pode começar uma lide, não pode começar uma controvérsia jurídica sem que haja provocação. Então não terá lide, né? Olha só que interessante. Não havendo provocação, ainda que haja um problema de peso jurisdicional, se ninguém provocar o Poder Judiciário, ele se mantém inerte. O Poder Judiciário nunca não, porque vão existir exceções. A gente em algum momento vai falar dessas exceções. Provavelmente a gente não, provavelmente vocês vão ver isso em processo civil, em processo penal, né? Tanto que a inércia, ela está tacitamente prevista na Constituição, mas ela está expressamente prevista no artigo 2º do CPC, do Código de Processo Civil, e no 24 do Código de Processo Penal, né? Então, não necessariamente ela está expressa na Constituição, mas está tacitamente na Constituição. Vocês vão aprender mais isso nas aulas de processo de vocês. Mas existem exceções, mas em regra geral, a inércia não gera apreciação jurisdicional. Por quê? Porque o Poder Judicial se mantém inerte a menos que seja provocado. Isso por quê? Mas por quê? Já que tem um problema, por que o juiz não pode ir lá? Justamente porque, a gente vai ver logo mais, uma das características uma das funções e garantias do Poder Judiciário é justamente a ideia... a gente já viu, se eu não me engano. Aliás, confirmem para mim, deixa eu ver a cara de vocês. A gente já viu, né, aquela ideia de garantias do Poder Judiciário, vitaliciedade. A gente viu no mês passado, não foi? Vimos, eu lembro que eu dei uma aula a mais para vocês do que para o diurno. Então, a gente viu aquela ideia de, por exemplo, de não poder receber presente, do juiz não poder receber presente, né? Lembra? A gente falou disso, né? Me lembro. Então, a gente já viu isso. Ou seja, justamente por essa ideia de imparcialidade, ou seja, um direito negativo, um direito de vedação de imparcialidade do Poder Judiciário, é justamente nesse sentido que se impede a atividade do Poder Judiciário quanto à lide. Então, o Poder Judiciário se mantém inerte. Né? E, por fim, temos a definitividade. Né? A definitividade, ela implica em dois termos que talvez você já tenha ouvido falar, senão a gente já começa a falar deles aqui hoje. Né? A definitividade implica em dois objetos jurídicos, né, de dois conceitos jurídicos importantes, sendo eles, né, a definitividade diz que o trânsito em julgado, né, faz da lide a chamada coisa julgada. O trânsito em julgado faz da lide a coisa julgada. Já ouviram falar disso?
Trânsito em julgado e coisa em julgado? Já? Bom, basicamente, pessoal, não senti muita confiança aí na cara de vocês, não. Basicamente, o que seria isso? Trânsito em julgado é um ato jurisdicional, é um ato jurídico procedimental. Significa dizer que, dada a prescrição jurisdicional, ou seja, a decisão final, dada a decisão, e havendo duas hipóteses, né? E havendo duas hipóteses para essa decisão. Hipótese 1, né? Decurso prescricional. Hipótese 2, exaurimento recursal. São duas hipóteses, exaurimento recursal e decurso prescricional. Se faz trânsito em julgado. O que seria isso? Hipótese 1, você entrou com um processo, você admitiu uma lide. Essa lide, ela teve uma característica de julgamento favorável à parte contrária. E lá na primeira instância, o juiz falou que você não tem direito. Deu a sentença falando que você não tem direito. Ele deu a sentença. Dessa sentença, você tem o duplo grau de jurisdição. E você teria 15 dias para poder pedir a revisão do seu procedimento, né? Ou seja, o recurso para a segunda instância. Então você teria 15 dias para o recurso em segunda instância. Só que passou 16 dias e você não recorreu. O que acontece? Prescreve. Prescreve-se o direito de recurso. Então houve decurso temporal, passou o tempo máximo de recurso. Se passou o tempo máximo de recurso, você perdeu, não tem mais o que fazer. Acabou para você. Por conseguinte, você não tem mais como rediscutir a matéria. Então, o seu processo irá transitar em julgado. Ou seja, a decisão judicial dada pelo magistrado será considerada definitiva. Ou melhor, o objeto jurídico em lide, o objeto jurídico discutido, ou seja, o direito discutido no seu procedimento, agora é uma coisa, objeto jurídico, por isso esse nome, é uma coisa julgada. Sobre esse objeto controverso, acabou a controvérsia. Ele não poderá mais ser apreciado pelo Poder Judiciário. A partir do momento que se transita em julgado, a lide sobre o objeto jurídico, ou seja, a controvérsia sobre o objeto é resolvida por definitivo, a definitividade. O objeto jurídico se fez coisa julgada, não poderá mais ser revivido no modelo jurídico. Você não pode entrar com outra ação para tentar discutir ele de novo, né? A ideia é essa. Você não pode entrar com outra ação para discutir esse mesmo objeto jurídico. Está entendendo isso? Bem, e a outra hipótese é o exaurimento recursal. Significa dizer que eu tive essa decisão em primeira instância, daí eu recorri para a segunda instância. Daí, na segunda instância, os desembargadores mantiveram a decisão anterior. Ainda cabe recurso? Sim, cabe recurso de violação para os tribunais superiores. Então, durante o prazo para eu recorrer, não vai transitar em julgado. Vai se aguardar se eu vou recorrer ou não. Enquanto não houver exaurimento, ou seja, não tiver fim a possibilidade recursal, eu me mantenho sem trânsito em julgado, podendo rediscutir a matéria. Então, ele sem prescrever, sem perder prazo, só há trânsito em julgado quando não couber mais recurso. Então a gente chegou num ponto que não cabe mais recurso, pronto, acabou, trânsito em julgado.
né, transitou em julgado, se fez coisa julgada, até a impossibilidade de rediscussão da matéria. Ambos esses movimentos constroem coisa julgada, por conseguinte, definem a terceira característica do Poder Judiciário, qual seja o trânsito em julgado. É a definitividade. E aí, dúvidas? Dúvidas. Nenhuma dúvida. Beleza. Tudo ok, tudo ok. Oh, certo. Vamos lá, então. Pronto, eu também estou acompanhado dela aqui agora. Mas por outra perspectiva. Bom, pessoal, então entendido isso, a gente tem essas características e gostaria de lembrá-los que isso implica também sobre aquelas garantias institucionais que a gente viu aula passada. Aquilo é bem importante, né? Autonomia orgânico-administrativa, que é uma função atípica do Poder Judiciário, né? Autonomia financeira, as garantias funcionais, né? Vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de subsídios, as vedações como negativas, né? Que são aquelas vedações de não poder receber prêmio, não poder advogar, só poder trabalhar em estrutura de magistério, como professor. Ou seja, aquilo é bastante importante. Não se esqueçam disso. Tá. Então vamos continuar. Como que é formado o Poder Judiciário? Quem que dá a formação do Poder Judiciário? Né? Pessoal, olha só que interessante. Como se ingressa na carreira da magistratura, do Poder Judiciário? Como que se ingressa na carreira da magistratura? Por meio de concurso público. Vocês devem saber que se ingressa na carreira da magistratura por meio de concurso público, não só na carreira da magistratura, mas como na carreira administrativa do Poder Judiciário, ou seja, os demais servidores públicos do Poder Judiciário se formam por meio da ideia de concurso público. Só que aqui a gente está um pouco mais preocupado com a ideia da magistratura, dos juízes, desembargadores e ministros. Por quê? Que os outros funcionários não são importantes? Obviamente que não. Os outros funcionários são tão ou mais importantes que os próprios juízes, né? Fazem funcionar o Poder Judiciário. A grande questão aqui é que a magistratura é a representação da voz, é o dictum do iuris, né? É aquele que diz o direito, representa as características das funções típicas do Poder Judiciário. Como que é essa carreira, né? A carreira é simples, meus caros. Ela se dá por meio de concurso público e esse concurso público ele é definido por lei? Não, ele é definido por uma função atípica do Poder Judiciário. Como assim? É a autodeterminação administrativa. Então, é o Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário, que vai autodefinir, que vai se definir sobre as regras de concurso público, sobre as regras de atuação e ingresso no Poder Judiciário. A própria estrutura, ou seja, olha só que interessante, aqui a gente está falando do Poder Judiciário, onde a sua característica originária é jurisdição, como a gente viu, né? A ideia da lide, a ideia da provocação, a ideia da inércia e a ideia da definitividade, como função típica, mas o concurso público, por exemplo, é uma função atípica, é uma função executiva, de organização administrativa. Significa dizer, olha só que interessante isso, o Poder Judiciário, ele não vai depender do Poder Executivo para seus concursos públicos. Ele não precisa ficar em dependência do Executivo para que ele tenha suas possibilidades de concurso público. Então, ele mesmo vai definir, ou seja, ele vai definir quantas varas, quantas comarcas ele vai ter, ou seja, qual é a necessidade real dele de atuação. E com isso,
eles vão ter a possibilidade de fazer ingresso nessa carreira. Quais são os requisitos para que você ingresse na carreira da magistratura? Quais são os requisitos? Primeiro, é ser bacharel em Direito, né? O primeiro requisito é ser bacharel em Direito, por óbvio, né? Tem idade mínima? Outro dia me perguntaram se tem idade mínima. Você pode aí ser um superdotado com 18 anos, que já se formou em Direito, e já passar para juiz? Não pode, infelizmente não pode. Por quê? Mas não tem limite de idade, né? Limite mínimo de idade. Mas o que tem como exigência é período mínimo de atuação jurídica, né? Isso entrou numa das maiores reformas constitucionais que o Brasil já teve, que foi em 2004, né, Emenda Constitucional 45, que mudou completamente completamente não, né? Mas ela deu novas regras muito sensíveis ao Poder Judiciário. Né? Deu regras muito sensíveis constitucionais ao Poder Judiciário. Se entendeu que, para que você alcançasse a carreira da magistratura, você não poderia ser um nubizão que chega lá que acabou a faculdade e já entra porque você decorou o seu concurso. Mas, na verdade, você vai precisar atuar juridicamente por 3 anos. O que é atuar juridicamente? Isso é um pouco polêmico, tá? O Poder Judiciário vem decidindo sobre essas questões, mas, em regra, você tem que ter pleno exercício jurídico. Isso pode ser você advogar por 3 anos. Isso pode ser você ter algum cargo público administrativo jurídico por 3 anos. Qualquer cargo público, daí que tá. Não, você tem que ter um cargo público que tenha atividade jurídica, né? Por exemplo, analista do judiciário, alguma questão assim, que pode contar esse prazo, né? Esse prazo para vocês. Ou seja, agora vem sendo discutido, inclusive foi decidido recentemente, a questão de pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em Direito, vai contar? Isso é uma discussão antiga, se conta ou não pós-graduação como pleno exercício jurídico. Eu entendo que sim, né? Tem discussão sobre você dar aula. Eu não vejo como não ser atividade jurisdicional isso, né? Mas ainda é muito sensível. O que se exige é justamente 3 anos de atividade jurídica. 3 anos de atividade jurídica para que você possa ingressar na carreira da magistratura a partir da ideia de ingresso na carreira. Passei no concurso, sou juiz da comarca de Maringá. E aí? Agora eu quero ser desembargador. Eu quero ascender, eu quero sair da comarca estadual ou da região federal e eu quero passar aos tribunais de segunda instância. Eu quero ir para o TJ Paraná, eu quero ir para o TRF, eu quero ser um desembargador. Como que eu faço para ser isso? Tem que fazer outro concurso? Não. Eu vou ser simplesmente, como fala? Promovido? Também não. Tem uma regrinha. Que é justamente a regrinha do chamado quinto constitucional. Tá? O quinto constitucional é uma regra de entrada nos tribunais. Ele vale tanto para determinar os magistrados de primeira instância, que serão promovidos à segunda instância, quanto outras carreiras que também ingressarão em segunda instância. Significa dizer que eu não preciso ser juiz para ser desembargador? Não, você não precisa ser juiz para ser julgador de segunda instância. Né? Você só precisa entrar em uma lista para que se garanta o quinto constitucional. Né? Isso está lá no artigo 94 da Constituição, pessoal. Lá no artigo 94 da Constituição Federal, tem definido que 1/5, ou seja, 20% dos lugares dos TRFs, dos Tribunais Regionais Federais, ou dos Tribunais do Estado, do Distrito Federal, né, eles serão compostos por membros do Ministério Público ou da Advocacia. Né, membros do Ministério Público e da Advocacia. E esses dois, sim,
tanto os membros do Ministério Público quanto da advocacia, eles vão ter limites, né? Eles vão ter que ter ao menos 10 anos de atividade dentro de suas instituições, né? Eles têm que ter 10 anos de atividade dentro de suas instituições, além de ter a chamada reputação ilibada, né? E notório saber jurídico. São coisas muito subjetivas, na minha opinião, né? O que é notório saber jurídico? Não sei dizer. O que é reputação ilibada? Também não sei explicar para vocês. Mas, enfim, é uma questão muito subjetiva, mas ele tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico, ter 10 anos de prática em sua instituição. E como que vai funcionar essa regrinha, pessoal? A OAB, por exemplo, e o Ministério Público, eles vão fazer uma chamada lista sêxtupla. O que é uma lista sêxtupla? Essas instituições indicarão, a instituição indicará 6 membros, 6 advogados, 6 defensores públicos, 6 promotores, membros do Ministério Público, para que ingressem como desembargador em segunda instância, né? Então, eles vão indicar por lista sêxtupla, né? E daí? Daí, indicado por lista sêxtupla, de cada instituição, né? Indicado por lista sêxtupla, esses indicados, essa lista será enviada ao tribunal, ou ao Tribunal de Justiça, ou ao TRF. E esse tribunal vai transformar essa lista sêxtupla em uma lista tríplice. Ou seja, ele vai pegar esses 6 nomes e vai transformar numa lista de 3. E esta lista tríplice será encaminhada ao chefe do Poder Executivo responsável. Se for Tribunal de Justiça, por exemplo, se for Tribunal de Justiça do Paraná, é encaminhado ao Ratinho Júnior. Se é TRF, que é federal, é encaminhado ao Jair Bolsonaro. Ou seja, é o chefe do Poder Executivo. E o chefe do Poder Executivo escolhe um desses 3 para que ingressem na carreira do Poder Judiciário. Como desembargador. Né? Como desembargador. Estão entendendo isso? Deixa eu ver o que o Gustavo falou. Atividade notorial registral se enquadra como atuação jurídica? Se enquadra como atuação jurídica, Gustavo. Vai ter que ser comprovado, né, que ela teve relação jurídica, por exemplo, que você não foi, por exemplo, se você foi, por exemplo, caixa, sabe, num cartório, vai ser muito difícil que seja considerado atuação jurídica. Você vai ter que provar que você teve relação direta com atividade notorial registral mesmo dentro da estrutura jurídica. Daí sim você pode atuar, ser considerado atuação jurídica. E aí, tudo certo com vocês? Tudo paz? Tá calor aí? Porque aqui tá, mesmo aqui nesse quarto, eu tô suando aqui. Tá fácil não. Tudo certo, Luana? Então, beleza. E o resto do pessoal, cadê? Gente, vocês não têm vergonha na cara? São 3 colegas seus, 4, porque agora uma câmera desligou, mas são 3 ou 4 colegas de vocês com a câmera ligada se expondo, se sacrificando. Com a Gretchen, todos nós estamos, na verdade. E vocês, nada. Isso não, sabe, vou falar, não tem solidariedade nessa sala. Definitivamente. Vocês só riem, né? Mas a câmera não liga. No Instagram vocês fazem stories, né? Porque eu sigo vocês. Né? Eu sigo todos vocês. Ponto S pela solidariedade. Vou pensar nisso, Gustavo. Vou pensar nisso. Nem que seja um ponto moral, né? Mas sim, daí eu lembro para dar aquela arredondada na nota, né?
sabe? Aquele 5,5 que pode virar 6, né? No finalzinho, né? Sempre tem aquilo. 6,9 para 10 eu acho que já não vai acontecer, né? Eu acho que daí já fica um pouco difícil. Aí a Maria Clara voltou, ó. Você vê, são pessoas que se preocupam com o coletivo. Diferente de todos os outros vocês, tirando a Stephanie, que pifou a câmera dela, mas estava aqui antes. Os demais, vou falar, egoístas, sem dó da gente, nesse calor. 42 graus amanhã, pessoal, 42 graus. Bom, vamos continuar nessa lógica a partir dos tribunais superiores. Vamos pensar no STF, principalmente. Deixa eu ver que horas são. Eu comecei a aula na hora ou comecei atrasado? Comecei na hora? Então vamos encerrar. Não vou ficar abusando de vocês, não. Não vou avançar tanto, não. Vou descansar, tá muito calor. Deu 1 hora de aula já é mais que o suficiente. Eu já fui até onde eu fico diurno. Aí vocês vão lá, vão lá de fora, tomam uma bebida não alcoólica refrescante. Para a próxima aula é da Silvia, né? Não? Thaís. Aula da Thaís. CMA. Aula boa, aula que não tem conflito, aula de mediação, arbitragem, conciliação. Aula gostosa, tranquila. Ou vocês já pedem para a Thaís aí para ela adiantar a aula de vocês, né? Também é uma boa. Bom, pessoal, então eu vou encerrar. Tá? Então a gente vai conversando. Qualquer coisa estou disponível aí para dúvidas, qualquer coisa vocês me chamem aí. A gente vai conversando. Um bom final de semana para vocês. Até quinta-feira que vem. E tchau, tchau para todos vocês.